Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Um jardim quieto depois da chuva. O portão do jardim sempre fazia um som suave ao abrir. Não um rangido, mas algo parecido com um suspiro antigo, como se reconhecesse quem chegava. Naquela manhã, porém, o som parecia ainda mais baixo, quase respeitoso, como se o próprio ferro soubesse que ali dentro tudo precisava permanecer em silêncio. A chuva havia terminado há pouco. Não fora uma tempestade, nem daquelas chuvas apressadas que vêm e vão sem deixar memória. Tinha sido uma chuva longa, paciente, que caía com regularidade, como alguém regando o mundo com cuidado. Agora o céu permanecia claro, lavado, e uma luz difusa atravessava as nuvens finas, espalhando um brilho suave sobre cada folha. O jardim descansava. As pedras do caminho estavam escuras, ainda úmidas, refletindo pequenos fragmentos do céu. Entre elas a terra exalava aquele cheiro profundo e reconfortante que só aparece depois da chuva. Um aroma que parecia dizer que tudo havia sido cuidado durante a noite. Helena parou logo na entrada. Não tinha pressa. Na verdade, fazia semanas que não sabia exatamente o que era pressa. Desde que começara a visitar aquele jardim todas as manhãs, algo dentro dela aprenderá a desacelerar, como um relógio antigo que finalmente encontra o ritmo certo. Ela respirou fundo. O ar estava fresco, carregado de pequenas partículas de água, que ainda pairavam invisíveis. Ao inspirar, sentiu o peito se abrir devagar, como se o corpo reconhecesse aquele lugar antes mesmo da mente. As folhas brilhavam. Cada uma delas segurava gotas de chuva que resistiam a cair, equilibradas nas pontas verdes como pequenas promessas. Algumas escorriam lentamente, formando trajetos minúsculos até desaparecerem na terra. Outras permaneciam imóveis, refletindo o mundo invertido dentro de si. Helena começou a caminhar. Seus passos eram naturalmente lentos ali. O cascalho não estalava. Estava macio demais para isso. E o som de seus movimentos parecia absorvido pelo próprio jardim. Era um silêncio diferente do silêncio de um quarto vazio. Era vivo, cheio de pequenas presenças. Um pássaro sacudiu as asas em um galho próximo, espalhando gotinhas no ar. Elas caíram como um breve chuvisco particular, cintilando antes de desaparecer. Ela sorriu sem perceber. Havia algo profundamente reconfortante em observar o mundo logo depois da chuva. Como se tudo tivesse sido reiniciado. Como se as preocupações também pudessem ser lavadas, mesmo que ninguém soubesse exatamente como. No centro do jardim havia um banco de madeira clara, levemente curvado pelo tempo. Helena sempre se sentava ali. Não porque fosse o lugar mais bonito, mas porque dali podia ver quase tudo. As roseiras, o pequeno lago, o arco coberto por trepadeiras e o velho ipê que parecia guardar histórias. Hoje o banco estava salpicado de gotas. Ela passou a mão sobre a superfície antes de sentar, espalhando a água em movimentos distraídos. A madeira estava fria, mas não desconfortável. Era um frio gentil que despertava o corpo sem afastá-lo. Sentou-se. E apenas ficou. O jardim não exigia pensamentos. Isso era o que mais a surpreendia. Em outros lugares o silêncio costumava abrir espaço para preocupações, listas mentais, lembranças incômodas, perguntas sem resposta. Ali, porém, o silêncio parecia preenchido por algo suficiente. Uma abelha passou lentamente, visitando flores ainda pesadas de água. As pétalas inclinavam-se sob o peso das gotas, como se ainda estivessem acordando. Helena observava tudo com uma atenção tranquila, quase infantil. Quando era pequena, sua avó dizia que jardins tinham humor próprio, que depois da chuva eles ficavam mais gentis, mais dispostos a serem observados. Na época ela achava aquilo apenas uma maneira bonita de falar sobre plantas. Agora começava a entender. O lago ao fundo refletia o céu claro. Pequenos círculos surgiam na superfície quando gotas atrasadas caíam das folhas acima. Cada círculo se expandia devagar até desaparecer, substituído por outro, e outro, e outro. Um movimento contínuo e calmo, como respirações. Helena percebeu que acompanhava aquele ritmo, sem perceber. Inspirar. Expandir. Soltar. Havia dias em que o mundo parecia exigir demais dela. Conversas rápidas, decisões constantes, mensagens acumuladas, expectativas invisíveis.
Tudo sempre urgente, sempre imediato. Mas ali nada era urgente. As flores não tinham pressa para secar. A terra não tinha pressa para absorver a água. Nem mesmo o sol parecia apressado para aparecer completamente. Ela fechou os olhos por um instante. O som distante da cidade existia, mas chegava diluído, como se atravessasse camadas de folhas antes de alcançá-la. O que predominava era outro tipo de som. Gotas ocasionais, asas leves, o sussurro quase imperceptível das plantas se movendo sob uma brisa tímida. E então percebeu algo curioso. Pela primeira vez em muitos dias não estava pensando no que viria depois. Não havia antecipação do restante do dia, nem preocupação com o que deveria resolver. Apenas aquele momento simples sustentado pelo cheiro da terra molhada e pela luz suave da manhã. Ela abriu os olhos novamente. Uma pequena flor branca quase escondida entre folhas maiores havia se inclinado sob o peso da água. Helena observou quando uma gota finalmente se desprendeu da pétala e caiu. Era um gesto mínimo. Ainda assim pareceu significativo. Como um alívio. Ela percebeu que vinha carregando coisas demais, pensamentos repetidos, lembranças que revisitava sem necessidade, pequenas culpas que não sabiam mais por que existiam. A chuva, pensou. Talvez não lavasse apenas o jardim. Talvez ensinasse. Deixar cair. Sem esforço. Sem drama. A brisa aumentou ligeiramente, fazendo o jardim inteiro se mover ao mesmo tempo. As folhas vibraram, as flores balançaram e dezenas de gotas se soltaram juntas, criando um som delicado quase musical. Helena riu baixinho. Era como se o jardim tivesse decidido acordar de vez. Ela apoiou as mãos no banco e inclinou o rosto para o céu claro. A luz atravessava as nuvens em faixas suaves, aquecendo lentamente sua pele ainda fria. Sentiu os ombros relaxarem. Algo tão sutil que talvez não notasse em outro lugar. Ali, porém, cada pequena mudança parecia amplificada. O descanso não vinha como um evento grandioso. Vinha em detalhes. No modo como a respiração se tornava mais profunda. No jeito como os pensamentos diminuíam de volume. Na sensação inesperada de estar exatamente onde deveria estar. O jardim continuava quieto. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio que acolhia. E enquanto o mundo lá fora retomava seu ritmo habitual, ali dentro o tempo parecia escolher permanecer mais um pouco. Sentado ao lado dela, observando as folhas brilharem sob o último vestígio da chuva. Helena percebeu então que não precisava fazer nada. Nem entender. Nem resolver. Apenas ficar. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. Helena permaneceu sentada por mais algum tempo, sem medir os minutos. No jardim o tempo não parecia avançar em linha reta. Ele se espalhava, como a água que ainda escorria lentamente pelas folhas. A luz mudou quase sem aviso. As nuvens começaram a se afastar, abrindo pequenos espaços por onde o sol atravessava em fios dourados. Cada raio tocava o jardim de maneira diferente. Uma pétala acendia de repente. Uma gota brilhava como vidro. Uma teia de aranha revelava sua geometria delicada entre dois galhos. Ela só percebeu que estava sorrindo quando sentiu o rosto relaxado. Havia algo profundamente simples em observar aquilo tudo. Nenhuma cena era extraordinária sozinha. Mas juntas criavam uma sensação de completude, difícil de explicar. Como se o jardim dissesse em silêncio que o suficiente sempre esteve ali. Um vento leve atravessou o caminho de pedras. As folhas responderam com um murmúrio baixo, quase como uma conversa distante. Helena inclinou a cabeça escutando. Quando criança, costumava imaginar que jardins falavam, não com palavras, mas com ritmos. Agora adulta, entendia que talvez nunca tivesse deixado de acreditar nisso. Levantou-se devagar. Sentiu o corpo mais leve do que ao chegar, como se algo invisível tivesse sido deixado para trás no banco de madeira. Caminhou pelo caminho estreito que levava ao lago, observando como a água refletia não apenas o céu, mas também o movimento das plantas ao redor. Cada passo parecia encaixar-se naturalmente no ambiente. Ao se aproximar da borda, viu pequenas folhas flutuando. Algumas giravam lentamente, conduzidas por correntes quase imperceptíveis. Outras permaneciam paradas, como se ainda decidissem para onde ir. Helena agachou-se. Passou a ponta dos dedos pela superfície da água. O toque criou ondas suaves que se espalharam em círculos largos, alterando o reflexo do céu por alguns segundos antes de tudo voltar à calma. Era curioso, pensou.
como até o menor gesto deixava marcas ainda que passageiras. Ela ficou observando até que as ondas desapareceram completamente. Aquela breve perturbação não havia estragado o lago. Apenas o fizera se mover por um instante. Talvez fosse assim com a vida também. Nem toda mudança era ruptura. Algumas eram apenas movimentos necessários antes do repouso. Um perfume doce chegou com o vento. As flores próximas, ainda úmidas, liberavam o aroma com mais intensidade depois da chuva. Helena caminhou em direção ao arco coberto por trepadeiras, onde pequenas flores lilazes pendiam em cachos delicados. Gotas caíam delas em intervalos irregulares. Ela estendeu a mão e deixou uma gota cair sobre sua pele. A água estava fria, mas agradável. Observou como escorria lentamente até desaparecer entre os dedos. Por um instante lembrou-se de quantas vezes tentará controlar coisas que naturalmente precisavam seguir seu próprio caminho. Conversas que insistia em revisitar. Decisões já tomadas. Medos antigos que continuavam ocupando espaço. Ali, porém, tudo parecia aceitar o fluxo natural das coisas. Nada segurava a água por tempo demais. O jardim não lutava contra o que passava. Helena respirou fundo outra vez. Sentiu que algo dentro dela começava a acompanhar esse mesmo princípio. Uma espécie de permissão silenciosa para não carregar tudo o tempo inteiro. Mais adiante, perto do velho ipê, o chão estava coberto de pétalas caídas pela chuva. Formavam um tapete irregular amarelo claro, ainda brilhante. Ela caminhou devagar sobre elas, ouvindo o som quase inexistente sob seus passos. Não havia tristeza naquela queda. As pétalas pareciam parte natural do ciclo, não um fim. Ela parou sob a árvore e apoiou a mão no tronco áspero. A casca estava úmida e fria e por algum motivo aquilo a ancorou completamente no presente. Nenhuma lembrança puxava sua atenção para trás. Nenhuma preocupação a empurrava para frente. Apenas aquele instante. Uma calma que não precisava ser conquistada. O sol finalmente apareceu com mais força e o jardim começou a mudar novamente. As gotas diminuíam, evaporando lentamente. O cheiro da terra ficava mais leve. Pequenos insetos surgiam retomando suas rotinas invisíveis. O descanso do jardim não era permanente. Era uma pausa. E talvez fosse exatamente isso que ela também precisava aprender. Descansar não significava parar para sempre, mas permitir-se um intervalo verdadeiro antes de continuar. Helena voltou ao banco, mas não se sentou imediatamente. Ficou observando o espaço onde estivera antes como se reconhecesse ali uma versão mais cansada de si mesma. Sentou-se novamente. Desta vez, porém, não havia peso nos ombros. A quietude permanecia, mas agora tinha outra qualidade. Não apenas silêncio, mas presença. Ela percebeu algo simples e surpreendente. O jardim não havia mudado tanto desde que chegará. Quem mudará fora ela? O som distante da cidade começou a se tornar um pouco mais nítido, sinal de que o dia seguia seu curso. Pessoas acordavam, portas se abriam. Carros cruzavam ruas ainda úmidas. E pela primeira vez, a ideia de voltar para esse movimento não parecia cansativa. Parecia possível. Helena apoiou as mãos no joelho e olhou ao redor uma última vez. As folhas ainda brilhavam, embora menos intensamente. As flores se erguiam novamente. O silêncio macio permanecia, mas agora misturado a sinais suaves de vida em andamento. Ela entendeu então que poderia levar um pouco daquele jardim consigo. Não as flores nem as pedras, nem o cheiro exato da chuva, mas o ritmo. Levantou-se. O portão a esperava aberto, como sempre. Antes de sair, virou-se apenas por um instante. O jardim permanecia ali quieto depois da chuva, descansando sem esforço algum, como se soubesse que ela voltaria. E talvez voltasse mesmo, porque certos lugares não nos prendem, apenas nos lembram de como respirar. Helena não saiu imediatamente. Mesmo depois de se levantar, permaneceu perto do portão, segurando a madeira úmida com a ponta dos dedos. Era como se o corpo ainda estivesse ajustando o próprio ritmo antes de voltar ao mundo lá fora. O jardim atrás dela respirava devagar, e ela percebeu que ainda acompanhava essa respiração. Então voltou a caminhar para dentro. Não por indecisão, mas por um impulso tranquilo, quase intuitivo. Como quando lembramos de algo importante, sem saber exatamente o que. O caminho parecia diferente agora. A luz mais forte revelava detalhes que antes estavam escondidos.
Pequenas rachaduras nas pedras, brotos novos surgindo junto às raízes, formigas reorganizando seus trajetos depois da chuva. A vida retomava seus movimentos discretos sem pressa, sem anúncio. Ela percebeu que o jardim não estava apenas descansando. Estava recomeçando. Perto do lago o reflexo já não era tão perfeito. O vento criava ondulações constantes desfazendo as imagens antes que pudessem se fixar. Helena observou aquilo por um tempo e sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Durante muito tempo tentará manter tudo estável dentro de si. Emoções organizadas, pensamentos controlados, respostas prontas. Mas ali, vendo o reflexo se desfazer e se formar novamente, sem esforço, entendeu que a tranquilidade não vinha da imobilidade. Vinha da capacidade de mudar sem perder a essência. Sentou-se na grama, algo que raramente fazia. A terra ainda estava fria e levemente úmida, e o contato trouxe uma sensação inesperada de aconchego. Apoiada nas mãos, inclinou o rosto para o céu. Uma nuvem lenta atravessava o azul recém-aberto. Ela acompanhou o movimento até quase perdê-la de vista. Era curioso como naquele espaço, os pensamentos não desapareciam, apenas se tornavam mais gentis. Memórias surgiam sem peso. Lembranças antigas passavam como aquela nuvem, presentes por um momento, depois livres para seguir. Recordou-se de manhãs corridas, de dias em que acordava já cansada, de noites em que o silêncio parecia pesado demais, e percebeu que não sentia mais a urgência de corrigir tudo isso imediatamente. Talvez algumas coisas precisassem apenas de tempo, como a terra absorvendo a chuva. Um som leve chamou sua atenção. Um pequeno caracol atravessava lentamente uma pedra próxima, deixando atrás de si um rastro brilhante. Helena observou o movimento paciente e quase solene. Nenhuma pressa, nenhuma comparação, apenas o próprio ritmo. Ela sorriu. O jardim parecia cheio dessas pequenas lições silenciosas disponíveis para quem permanecesse tempo suficiente para notar. A brisa voltou mais morna agora. As folhas já não carregavam tantas gotas. Em vez disso, balançavam livres, leves. Algumas pétalas secas começaram a se soltar girando no ar antes de tocar o chão. Nada parecia definitivo ali. Nem o florescer, nem o cair. Helena fechou os olhos novamente, mas desta vez não para descansar, apenas para sentir. O calor suave do sol sobre o rosto, o cheiro verde da vegetação, o som distante da água tocando a margem do lago. Percebeu algo novo. O silêncio do jardim não era ausência de som, era ausência de exigência. Ali ninguém esperava nada dela. E talvez fosse por isso que conseguia simplesmente existir. Depois de alguns minutos, ela não saberia dizer. Abriu os olhos e notou que as sombras haviam mudado de posição. O dia avançava com delicadeza, sem interromper a calma. Levantou-se devagar, limpando a grama das mãos. Caminhou sem direção definida, permitindo que os próprios passos escolhessem o caminho. Passou pelas roseiras agora quase secas, e pelo arco de trepadeiras, onde as últimas gotas finalmente cediam ao calor do sol. O jardim já não parecia chuvoso, mas também não havia perdido sua quietude. Era uma transição suave, como um suspiro que termina sem que percebamos exatamente quando começou. Ao chegar novamente ao banco, Helena não se sentou. Apenas passou a mão sobre a madeira aquecida pelo sol. O frio havia desaparecido. No lugar dele havia um calor discreto, confortável. Ela percebeu que algo semelhante acontecia dentro dela. Aquela sensação inicial de cansaço, difusa, difícil de nomear, já não estava ali. Não fora substituída por euforia ou grandes certezas, apenas por uma leveza silenciosa. E isso bastava. Um pássaro pousou no encosto do banco, observando-a por um instante antes de alçar voo novamente. O movimento foi tão natural que parecia parte do próprio ritmo do lugar. Helena acompanhou o voo até desaparecer entre as árvores. Respirou fundo, e pela primeira vez, não sentiu vontade de prolongar o momento indefinidamente. Não por pressa, mas porque compreendeu algo simples. O descanso não precisava durar para sempre para ser verdadeiro. O jardim havia cumprido seu papel. Ela caminhou novamente em direção ao portão, agora com passos firmes, porém tranquilos. O som da cidade chegava um pouco mais claro, misturando-se ao canto distante dos pássaros. Antes de sair, virou-se outra vez. O jardim permanecia sereno, como se nada extraordinário tivesse acontecido ali. E talvez não tivesse mesmo.
Nenhum evento marcante. Nenhuma revelação grandiosa. Apenas chuva, folhas brilhando, flores molhadas, e um silêncio macio capaz de reorganizar algo invisível. Helena sorriu, levemente. Algumas mudanças acontecem assim, sem anúncio, sem testemunhas, quase sem percebermos. Como um jardim depois da chuva. Quieto, vivo, e pronto para continuar. Helena atravessou o portão desta vez. O som suave da madeira se fechando atrás dela não pareceu um fim. Apenas uma pausa, como quando marcamos uma página antes de continuar a leitura mais tarde. Do lado de fora a rua ainda carregava sinais da chuva. Pequenas poças refletindo o céu. Calçadas escuras, o cheiro úmido que persistia no ar. Ela caminhou alguns passos. O mundo retomava seu ritmo habitual. Um carro passou devagar, pneus cortando a água acumulada. Ao longe alguém conversava perto de uma janela aberta. Um cachorro latiu 2 vezes e depois silenciou. Nada era intenso, mas tudo parecia mais nítido agora, como se seus sentidos tivessem sido reajustados. Ainda assim algo a puxou de volta. Não fisicamente. Ela continuou andando, mas internamente. A sensação do jardim permanecia dentro dela, acompanhando cada passo. O silêncio macio não havia ficado para trás e espalhava-se, discreto, entre seus pensamentos. Helena percebeu que caminhava mais devagar do que o normal. E não tentou corrigir isso. Por muito tempo acreditara que desacelerar significava ficar para trás. Agora começava a entender que às vezes era apenas uma forma diferente de seguir em frente. O céu abriu completamente. A luz do sol refletia nas fachadas das casas ainda molhadas, criando brilhos inesperados. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. Uma planta crescendo entre rachaduras do muro, gotas pendendo dos fios elétricos. Uma criança observando a rua pela varanda com expressão curiosa. Coisas simples. Sempre estiveram ali. Ela apenas não as via. Ao dobrar a esquina diminuiu, o passo ainda mais. Sentiu algo novo surgir não como pensamento, mas como percepção. O jardim não era apenas um lugar. Era um estado que podia ser reencontrado. Talvez fosse isso que mudará. Não precisava fugir do barulho do mundo para sentir calma. A calma podia existir dentro do movimento. Assim como o jardim continuava vivo mesmo depois que a chuva terminava. Essa ideia chegou sem esforço, quase como uma lembrança antiga reaprendida. Helena parou por um instante sob uma árvore da rua. Algumas gotas atrasadas ainda caíam das folhas, tocando o chão com sons leves. Ela estendeu a mão instintivamente, e uma delas caiu exatamente sobre sua palma. Fria, breve, real. Observou a água escorrer até desaparecer. E naquele gesto simples percebeu o que antes parecia impossível de nomear. Não precisava segurar todos os momentos, nem prolongar sensações boas por medo de perdê-las. Elas voltariam de outras formas em outros dias, assim como a chuva sempre retorna. Respirou fundo. O ar já não tinha o mesmo cheiro intenso do jardim, mas ainda carregava frescor suficiente para lembrar o que sentirá ali dentro. Seus ombros permaneceram relaxados. A mente silenciosa. Era uma mudança pequena demais para ser percebida por qualquer outra pessoa. Mas dentro dela, algo havia se reorganizado. Continuou caminhando. As pessoas começavam a aparecer mais nas ruas, retomando rotinas interrompidas pela chuva. Portas se abriam. Passos apressados cruzavam a calçada. Vozes surgiam e desapareciam. Ainda assim Helena não sentiu o antigo peso ao imaginar o restante do dia. Havia espaço. Entre um pensamento e outro. Entre uma respiração e a próxima. Como clareiras invisíveis. Ao chegar perto de casa percebeu algo curioso. Não sentia necessidade imediata de distrações de ruído, de preencher o tempo. A quietude não a incomodava mais. Pelo contrário, parecia acompanhá-la como uma presença gentil. Antes de entrar virou-se instintivamente na direção onde sabia que o jardim ficava, embora não pudesse vê-lo dali. Sorriu. Não como despedida, mas como reconhecimento. O jardim continuava quieto depois da chuva, seguindo seu próprio ritmo, secando lentamente sob o sol. E de alguma forma difícil de explicar, uma parte daquele silêncio agora existia dentro dela também. Ela abriu a porta de casa. O ambiente estava exatamente como havia deixado. Objetos no lugar, luz suave entrando pelas janelas, o cotidiano esperando sem urgência. Ainda assim tudo parecia ligeiramente diferente. Não por ter mudado,
mas porque ela o observava de outra maneira. Colocou a bolsa sobre a mesa e caminhou até a janela. Lá fora uma última gota caiu da beirada do telhado. Ela acompanhou o movimento até desaparecer. E então percebeu o clímax silencioso daquele dia. Não como um momento grandioso, mas como uma compreensão tranquila. O descanso não era algo que se encontrava apenas em lugares especiais. Era algo que se aprendia a carregar. Helena fechou os olhos por um instante respirando devagar. O mundo continuava. E ela também. Mas agora no mesmo ritmo da chuva que já passará. Suave. Suficiente sem pressa de terminar. O jardim descansava. E pela primeira vez em muito tempo, ela também. A tarde chegou devagar, quase sem anunciar sua presença. A luz que entrava pela janela da sala já não era a mesma da manhã. Tornará-se mais dourada inclinada, desenhando sombras longas sobre o chão. Helena permaneceu ali por algum tempo apenas observando como o dia mudava de tom. Como se o tempo, depois da chuva, tivesse decidido caminhar com mais cuidado. A casa estava silenciosa. Não um silêncio vazio, mas aquele silêncio habitado por pequenos sons. O leve estalar da madeira aquecida pelo sol, o movimento distante de um vizinho fechando uma janela, o vento passando suavemente pelas folhas da árvore lá fora. Ela caminhou até a cozinha e colocou água para aquecer. O gesto era simples e automático, mas desta vez foi feito sem pressa. Observou o vapor começar a subir, fino e quase invisível, lembrando-a das gotas evaporando no jardim horas antes. Tudo parecia seguir o mesmo ciclo. A água aquece, o vapor sobe, depois desaparece. Nada se perde, apenas muda de forma. Com a xícara nas mãos, voltou para perto da janela. Sentou-se e apoiou os pés no chão frio, sentindo o contraste agradável com o calor que vinha do chá. Lá fora a rua já estava quase seca. Crianças voltavam a brincar. Passos apressados cruzavam a calçada. E a vida retomava seu fluxo comum. Mas dentro dela algo permanecia diferente. Não era felicidade intensa, nem uma revelação transformadora. Era mais sutil do que isso. Uma espécie de espaço interno recém-descoberto. Como um cômodo silencioso que sempre existira, mas que ela só agora aprenderá a abrir. Tomou um gole do chá. O calor espalhou-se lentamente pelo corpo, acompanhando a respiração, tranquila, que parecia ter encontrado um novo ritmo. Pensou no jardim, nas folhas brilhando, no som das gotas caindo uma a uma, e percebeu que a lembrança não vinha acompanhada de saudade. Vinha como continuidade. O jardim não tinha ficado para trás. Ele existia agora em pequenos gestos, na forma como segurava a xícara com atenção, na maneira como observava a luz mudar, na ausência da antiga urgência que costumava preencher seus dias. O relógio da parede marcou uma nova hora. Ela ouviu o som com clareza, mas sem a sensação habitual de cobrança. O tempo não parecia mais algo a perseguir ou temer. Apenas algo que passava, como as nuvens da manhã. Helena levantou-se e abriu a janela. O ar da tarde entrou leve, trazendo ainda um vestígio distante do cheiro da chuva. Fechou os olhos por um instante, deixando o vento tocar seu rosto. Respirar tornou-se um gesto consciente. Simples. Completo. Ao longe, o céu começava a ganhar tons mais quentes. O azul cedia espaço ao dourado e ao rosa suave do entardecer. As sombras das árvores se alongavam, e algumas folhas ainda deixavam cair gotas tardias, como despedidas discretas do que já havia passado. Ela percebeu então que o dia não precisava terminar de forma marcante para ser significativo. Assim como o jardim não precisava florescer o tempo todo para ser belo. Havia beleza também no repouso, na continuidade tranquila, na certeza silenciosa de que tudo encontra seu próprio ritmo quando deixamos de forçar. Helena apagou a luz da sala antes mesmo que anoitecesse completamente. Preferiu deixar apenas a claridade natural preencher o espaço até desaparecer sozinha. Sentou-se novamente, agora sem pensar em nada específico, apenas acompanhando o lento escurecer do céu. O primeiro som dos insetos noturnos surgiu lá fora. Uma brisa mais fresca atravessou a janela. O dia se fechava como uma página virada com cuidado. E naquele momento final, ela compreendeu algo que não precisava ser explicado em palavras. O descanso verdadeiro não acontece quando o mundo fica silencioso, mas quando deixamos de resistir ao seu movimento. A chuva havia passado. O jardim descansava. A noite chegava. E dentro dela havia a mesma quietude macia das folhas ainda úmidas pela manhã.
Uma calma discreta suficiente, que não pedia nada além de permanecer. Helena respirou fundo uma última vez antes de fechar a janela. Lá fora o céu escurecia, lentamente. Dentro tudo estava em paz. E assim, sem pressa, o dia terminou. Como um jardim depois da chuva, guardando em silêncio a promessa de novos começos. Boa noite.